Olá, meu nome é Bruno Nascimento e você assiste agora ao especial de São Maximiliano Kolbe. Este é o quarto e último episódio desta série, que é uma produção da Milícia da Imaculada. Hoje você vai conhecer os últimos anos de vida de Padre Kolbe, os horrores da Segunda Guerra Mundial e o lado humano, até o seu martírio dentro do campo de concentração de Auschwitz. Paralelo ao desenvolvimento da Milícia da Imaculada, ali por volta do ano de 1936, 37, 38, se desenvolve também na Alemanha um sentimento ultranacionalista de valorização do sentimento de pertença à Alemanha. O que é preciso nós pensarmos é que desde o final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela está passando por uma situação do ponto de vista econômico muito difícil, além de vários problemas sociais. Então, o povo alemão está extremamente fragilizado e a Alemanha se encontra numa situação dificílima. Quando o Hitler ascende ao poder como chanceler alemão, ele resgata, de certa forma, esse orgulho, do povo alemão, este sentimento nacionalista, e ele desenvolve uma política de rearmamento da Alemanha. Ou seja, ele busca fazer com que a Alemanha se reerga novamente, equipando o exército, a força aérea alemã e, claro, todo este contexto bélico e armamentista também na Alemanha. Paralelamente a isto, a Milícia da Imaculada está se desenvolvendo na Polônia. Nós estávamos com o Padre Kolbe, que era missionário no Japão, onde havia fundado a Cidade da Imaculada lá naquela terra, no Oriente. Ele retorna para a Polônia para ser o guardião do convento da Cidade da Imaculada. Em 1938 nós teremos a fundação da rádio lá da Cidade da Imaculada. Então, o que nós percebemos é que há uma intensa atividade editorial com inúmeras publicações diárias, mensais, voltadas para jovens, voltadas também para o clero, para os religiosos, além de nós termos neste período a Cidade da Imaculada se tornando aí o maior convento do mundo. Paralelamente, a Milícia da Imaculada está se desenvolvendo este sentimento na Alemanha nazista com o Partido Nacional Socialista. E o que a gente tem que perceber é que quando o Hitler começa a sua política de expansão para anexar novos territórios à Alemanha, ele faz um pacto com o Joseph Stalin da União Soviética e esse pacto é chamado Pacto de Não Agressão. Significava que a Alemanha nazista não invadiria o território soviético e nem a União Soviética invadiria a Alemanha. Além do que eles compactuaram que eles dividiriam o território da Polônia. Quando tem início a Segunda Guerra Mundial, lá no início do mês de setembro do ano de 39, o exército alemão, com a sua famosa Guerra Relâmpago, muito temida na Europa neste período, este exército então invade a Polônia. E 2 semanas depois, o que acontece? O exército alemão vem pela parte ocidental, porque eles buscavam anexar um território da Polônia chamado de Danzig. E aí os poloneses, o exército polonês luta bravamente, mas contra o poderoso exército alemão, com seus famosos tanques de guerra, ele não tem chance. Mesmo assim, ele luta bravamente. O que acontece? Na fronteira oriental, a União Soviética inicia a sua invasão à Polônia. Então a Polônia ela fica no meio, como se fosse uma ponte entre a União Soviética e também a Alemanha. E desta forma, claro, como não poderia ser diferente, a Polônia sofre muito,
nós podemos dizer que a Polônia é o país que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial, junto com a Alemanha, claro. No contexto de uma guerra, o objetivo do exército invasor é chegar à capital. Com a invasão de Varsóvia, a cidade da Imaculada sofre consequências. A cidade da Imaculada, ela fica em uma cidade chamada Terezin, que fica distante ali mais ou menos de 40 a 50 quilômetros de Varsóvia. Então, ao chegar em Varsóvia, é claro, o exército alemão também conquista esta cidade chamada Terezin, onde estava a cidade da Imaculada. E como disse, a cidade da Imaculada passava por um grande desenvolvimento, uma grande produção editorial, a rádio da Milícia da Imaculada, uma estação de trem que facilitava, lógico, a logística da distribuição de materiais, e isso tudo teve que ser suspenso. Suspenso por quê? Por ordem da Alemanha nazista. Um sinal de amor em meio ao ódio, a fé de São Maximiliano conquistou almas para Deus. Padre Kolbe era um homem apaixonado por Nossa Senhora. Ele viveu um contexto bastante difícil com a invasão do exército alemão à Polônia, com a sua guerra relâmpago, e passou por um contexto mais difícil ainda pelos campos de concentração por onde ele esteve. Mas uma coisa sustentou Padre Kolbe nesses momentos para dar testemunho da sua fé e da sua adesão a Cristo, que foi a espiritualidade que foi forjada, construída por Padre Kolbe ao longo de toda a sua vida. Desde o momento da experiência com as duas coroas, a coroa branca e a coroa vermelha, Padre Kolbe foi construindo dentro do seu coração um sentimento de pertença a Nossa Senhora tão profundo que foi a base, o alicerce que possibilitou este homem, o fundador da Milícia da Imaculada, a testemunhar, sobretudo no campo de concentração de Auschwitz, o cristianismo, ou seja, de ser testemunho da presença de Deus naquele lugar. Nós sabemos disso porque vários testemunhos de prisioneiros que ainda se encontram vivos, que conviveram com o Padre Kolbe, eles relatam que ao aproximar-se do santo fundador desta obra de evangelização, eles sentiam algo diferente, uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade, porque toda aquela espiritualidade construída ao longo da sua vida, neste momento onde ele não podia materialmente fazer mais nada, como fazia com a Milícia da Imaculada, com a produção editorial, ele se transformou em um sinal de serenidade, de paz. Por quê? Porque ele estava testemunhando a presença de Deus vivo dentro do coração dele, através da sua vida de oração e, claro, oferecendo a Deus tudo aquilo que estava sendo vivido no campo de concentração. Todas as atrocidades que nós sabemos que aconteceram no campo de concentração de Auschwitz II, que era um campo de trabalhos forçados. E claro, nós sabemos muito bem disso, quando uma pessoa era levada para um campo de concentração de trabalho forçado, ali ela seria sugada ao máximo para que pudesse trabalhar e, claro, não recebia praticamente nada em troca. Padre Kolbe passou ali no campo de concentração de Auschwitz mais ou menos por volta de 2 meses e meio. E claro, sofreu muitas humilhações, perseguições por ser um sacerdote católico e também pelo seu jeito sereno de ser, por não deixar-se influenciar pelas maldades que aconteciam no campo de concentração, porque um dos objetivos, claro, era destituir a pessoa de toda a sua dignidade, e isso não aconteceu com o Padre Kolbe porque ele se entregou completamente nas mãos de Nossa Senhora. Ficou ali por 77 dias e num dado momento,
quando um prisioneiro foge do campo de concentração, porque era uma situação tão difícil que era vivida ali por eles, que um dos maiores sonhos que eles tinham, claro, era fugir, sair desta situação. Quando um prisioneiro sai, foge, né? Os alemães que estavam ali no campo de concentração percebem que faltava um prisioneiro na contagem e que não havia morrido, portanto, ele tinha fugido. Como represália, porque não conseguiram encontrar esse prisioneiro, 10 prisioneiros são conduzidos então ao bunker da fome para passarem ali, né, o resto de suas vidas, poucos dias, né, privados de alimento e também de água. E Padre Kolbe é um destes prisioneiros. Ele toma o lugar de um pai de família que havia sido escolhido então pelo comandante do campo de concentração de Auschwitz, esse comandante chamado Rudolf Höss. Então, Padre Kolbe toma o lugar deste prisioneiro, vai até o bloco, né, para então ficar lá e morrer de fome e de sede, condenado com esses outros prisioneiros. Então ele fica lá por algum tempo e depois ele é assassinado com uma injeção de ácido fênico, porque passado ali 7, 8 dias, ele ainda não havia morrido. Ainda se ouvia a voz de Padre Kolbe sussurrar o nome de Nossa Senhora. E naquele lugar, naquela pequena cela de poucos metros quadrados, onde esses prisioneiros viveram estes momentos de terror e de sofrimento, Padre Kolbe ecoava o seu canto de Ave Maria e trazia Nossa Senhora viva para estar ali com os prisioneiros. Ele morreu no dia 14 de agosto de 1941 e foi cremado em um dos fornos, né, que havia ali no campo de concentração no dia 15 de agosto, dia que nós celebramos o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ou seja, as cinzas do corpo de Padre Kolbe foram elevadas ao céu e, a partir do ponto de vista da fé, nós podemos pensar e imaginar que cada uma dessas cinzas, dessas partículas, caíram sobre o nosso coração e alimentam a nossa fé e o nosso sentimento de pertença a esta linda obra de evangelização que nasceu do coração de um homem apaixonado por Nossa Senhora e hoje é conduzida por tantos e tantos milítes que estão espalhados pelo mundo inteiro. E chegamos ao fim deste especial sobre o fundador da nossa obra de evangelização, São Maximiliano Kolbe. Antes de terminar, eu te convido para se tornar membro do nosso canal no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação, e conhecer também o nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Muito obrigado por acompanhar este programa, um grande abraço e até mais.